Amém, amém, amém. Vocês ouviram aqui a sacerdotisa Julinha? Ela mandou muitos vídeos, 5 vídeos para mim, falou que eu posso passar o tanto que eu quiser, quanto eu quiser. Nosso muito obrigado, então, a Julinha, a Núria Azevedo também, e para todos vocês. E eu passo, tá, queridos? Não fica nada sem passar. O canal é de vocês, que sempre foram de vocês, tá? Eu sou um cara aqui, eles chamam de facilitador nos Estados Unidos, só facilita as coisas. Vamos olhar aqui. Pastor Lucas, Pastor Lucas, Pastor Lucas, vamos senhor. A paz para todos aí. Olha Tudo só, um bom? casacão grosso, eu. Tá bem frio. E tá travando um pouco a internet. Eu tenho que tomar cuidado aqui. Acho que eu vou desligar o outro computador aqui para não ter esse problema. Como é que tá o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu só desligar aqui o outro computador para não ter problema. Cadê a Para nossa ficar querida com... Leisa? Tá bem? Um abraço para ela, Deus abençoe ela, os caminhos dela. Amém. Tá bem. Tá ali na cozinha fazendo os estudos bíblicos dela. Ah, bom, pensei que era uma farofa aí com a galinhada, né? Ainda não. Só quando o pastor vier, aí vai ser bem Tá certo. caprichado. Pastor, sem tomar muito do seu tempo, então, já que o Ah, senhor veio do ninho da Vespa, uhum, não sabia disso, aprendi com o pastor Júnior. Ele veio do ninho da Vespa? Não sabia disso. Ninho tá da certo. Vespa. Pastor, Ah, então, pedir uma oração sobre o senhor. amém. Muito obrigado, Pai, por o senhor trazer aqui para nós o pastor Lucas, que vai falar para nós os teus mistérios, os teus sentimentos, a tua palavra, Amém. tudo do ponto de vista do Senhor, que venha nos edificar, a nos unir como um corpo e adorar o Senhor com a sua voz, um só sentimento, Pai. Amém. Então eu peço ao Senhor que a tua mão esteja sobre o pastor Lucas, que o Senhor venha agora com tua grande alegria descer sobre ele ensinamentos do teu coração, que seja Amém. falado pela boca do pastor, com teu Amém. espírito, Senhor, que o teu espírito fale conosco. Em nome de Jesus, pedimos a bênção sobre ele, a filha dele também, que nós Amém. amamos tanto, Senhor, que ela Amém. seja abençoada em todos os caminhos dela também, do Amém. pastor. Em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor, por trazer aqui para nós, então, o pastor Lucas. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém. O profeta não está aqui, então só tem aí 35, 40 minutos, um bom tempo, hein? Até Tá bom. mais. Glória a Deus. Até mais. Bom, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu estou sempre atento aqui à minha listinha para saudar todos, né? E então a gente sabe aí de qual o nome de algumas pessoas, mas eu gosto sempre de ir aprendendo os nomes novos, né? Então eu sei que está aí o irmão Ezequiel, né? Ele já reconheceu na hora que eu coloquei o link lá do Tempo do Fim, quando eu coloco o Tempo do Fim com aquela noiva recebendo, entrando no trono de Deus no casamento, é a figura que eu troquei, né? Antes era uma colheita de trigo, então nós estamos preparando para o casamento, né? Então, e tem a irmã Márcia Carmo, Gislaine, Patrícia, né? Rosana Rueg, Lara Pereira, todos aí, né? Na paz do Senhor Jesus para todos, né? Então, não fico preocupado aí se eu não falar seu nome aí, porque às vezes a gente falha também, né? Mas meu coração é grande e cabe amor para todo mundo aí, tá bom? Então, Deus que abençoe a todos. Então, irmãos, hoje nós vamos conversar um pouco sobre batalha espiritual, tá bom? Esse vai ser um curso que eu vou dar também de guerra celestial, porque a guerra celestial ela envolve um campo muito maior e a batalha espiritual é o campo da sua vida, tá? A gente, quando fala de batalha espiritual, porque assim, batalha é aquela guerra pequena que um pilotão, ou um grupo de pessoas, ou uma pessoa enfrenta. Batalha. E a guerra é o todo, né? Então, essa guerra celestial, ela é grande, ela tem 2 níveis, né? O humano, né? E o angelical. No humano, né? Nós batalhamos contra o pecado, contra as intenções más, né? Contra as coisas que querem cercar a nossa vida, e para nós darmos fiel testemunho, né? Porque nós damos testemunho pela palavra e pela vida, a vida conforme Deus, né? Essa vida conforme Deus, ela tem que estar entranhada no coração. Então, a coisa começa lá no fundo do coração e nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse entranhamento de Deus no coração, lá nas entranhas lá. E tem o nível angelical, onde os anjos de Deus batalham contra os demônios. Então, nós precisamos, em nossas orações, ter um coração sincero,
clamar a Deus com firmeza e fé e orar para que os caminhos espirituais que Deus tem para nós venham até nós, né? E Deus envia os seus anjos, porque nós preparamos, através das nossas orações, o caminho para os anjos vir a esse mundo e executar as obras de Deus. Então, nós não sabemos exatamente o que coisas o Senhor vai fazer, mas então nós nos dispomos na presença de Deus e colocamos a nossa vida em sacrifício, né? A gente não tirou a nossa vontade, né? O ideal é que você perca essa vontade humana, carnal, das coisas carnais, porque ela é a carne ela não, ela milita contra o espírito, e isso você não consegue se refrear, você não consegue arrancar a sua própria vontade. Então você tem que se entregar para o Senhor e Ele trabalha. Então nós vimos aí o canto da Julinha, né, que é descansando que a gente tem o crescimento espiritual. Por quê? Porque o inimigo ele quer agitar os nossos pensamentos, agitar a nossa carne, conforme o pastor Jonas também falou. Ele quer agitar, então ele vê uma situação dentro de nós que é agitar. Então, quando nós entregamos o nosso coração para Deus, ele vai olhar para dentro, vai ver as coisas que precisam ser tiradas, ele vai trabalhar. Os acontecimentos vão vir e você vai se posicionar na fé. Na fé, o que que é? É confiança, né, que Deus está no controle. As situações vêm, você clama e você busca Deus pela palavra e pela oração. E o jejum também, quando você quer um nível de força maior, né? O jejum serve mais para nos dar mais força espiritual, não é para mudar a vontade de Deus, não é para convencer Deus de nada, que não tem isso, tá? Às vezes tem gente que quer pedir coisas, né? Quando eu era de outra religião aí, a gente fazia promessa, né? Prometia uma coisa para ter outra. Então isso é barganha, isso não funciona com Deus. Porque o propósito de Deus conosco é nos fazer semelhante a Jesus. Esse ele falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quem estava lá? Jesus, o Pai e Jesus. Então, é isso que nós temos que buscar. As outras coisas serão acrescentadas. A sua casa, o seu carro, o seu trabalho, tudo. E também você tem o direito de colocar na presença de Deus a esperança que você tem das coisas que você deseja. Isso não é proibido, mas não é o primeiro lugar. O primeiro lugar é buscar o reino de Deus, assim todas as coisas, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, esse é o foco principal, porque o resultado é muito melhor e muito maior do que se você for na parte material. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu busco dinheiro, eu busco prosperidade, eu busco isso, eu busco aquilo. Não. As bênçãos de Deus, elas correm atrás de nós quando nós servimos a Deus. Elas querem nos alcançar e, e aparecer na nossa vida. Quando nós buscamos o Senhor, está escrito lá, eu não me lembro se é Êxodo ou Deuteronômio, fala que as bênçãos de Deus correm atrás de nós. Então, veja só. Então, nós vamos falar sobre a questão do coração para entrar na batalha espiritual, tá bom? O coração é o lugar onde reside o nosso eu, como realmente nós somos. Só que se nós fôssemos olhar no espelho como nós somos, a gente não veria a face de Jesus ainda, tá? Não veria, porque ainda nós não estamos perfeitos, tá? Então, o que Deus vai fazer? Deus vai moldar o nosso coração para que nós sejamos como um espelho. Quando Ele olhar, Ele vê o seu rosto. Quando você olhar em Jesus, você vê o rosto seu, certo? Jesus virá um espelho para você e você é um espelho para Ele. Então, o que que aconteceu na nossa conversão para a gente ter esse nível? A gente entregou o nosso coração. Quando a gente entrega o nosso coração, Deus vai trabalhar. E Ele vai dar o Espírito Santo no momento que você creu para ir lá e juntar-se com o seu espírito e começar o trabalho de edificação, né, dentro do seu coração. E para edificar você, ele dá a palavra, você conversa com ele na oração e dá o Espírito Santo para você orar em línguas. Então, orar em línguas é edificação própria. Profetizar é edificação da igreja. Ensinar é edificação da igreja. O que eu estou fazendo aqui é edificando a igreja, né? Mas se eu baixar aqui e começar a orar em línguas, vou estar edificando a mim mesmo, falando em mistério. Então, vou estar crescendo a minha fé. Então, nós crescemos a fé, né, através da obediência à palavra de Deus, né, guardando os mandamentos, através da oração em línguas, né? Então, existem várias maneiras de crescer a nossa fé. E nós, na batalha espiritual, nós precisamos do escudo da fé. Por quê? Como o pastor Jones falou, vem muito pensamento.
Pum, 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 pum. Ó, vou contar uma coisa para você, né? Deus mostra como que é o mundo espiritual para mim na hora que vem um pensamento ruim e um pensamento bom, entendeu? Deus mostra as setas, tá? Então, você pode pedir para Deus abrir a sua visão espiritual para você reconhecer situações, tá? Que vêm contra você antes de acontecer. E aí você tem, por meio de sonhos, de visões, revelações, e mesmo quando você está em oração, você vê algo. Porque Deus mostra, o Espírito Santo, ele abre a cortina e mostra. Ele não abre toda a cortina espiritual. A gente não fica vendo demônios, anjos, todas essas coisas. Por quê? Porque seria muito terror para nós. É muito. Então, o Senhor vai abrir lá no céu. O nosso arrebatado, essa cortina, vai abrir lá e vai ser glorioso. Aqui na terra, ele não faz questão de abrir, mas ele, de vez em quando, ele mostra um ataque. Eu vejo, às vezes, espíritos de cachorro, né? Espírito de cachorro é discussão, né? Pessoas que não dão valor à doutrina, né? Então, tem os animais espirituais que representam situações e pessoas, né? Então, tem a família de animais espirituais. Por exemplo, o porco. O que é o porco? Esaú era chamado de porco espiritualmente, porque ele comia qualquer porcaria. Ele não tinha seletividade. Ele casou com gente ruim, procurou obedecer o pai dele, depois procurou desobedecer e tal. Então, o cachorro é pessoa que vomita um pecado e vai lá e pega de volta. Então, isso tem que tomar cuidado. O, o bode. O bode é a pessoa que não obedece a Deus. Ele pula de um lado para o outro, certo? E não se coloca na presença de Deus. E a ovelha? A ovelha é aquela mansa que ouve e obedece e segue o pastor. Tá? Então, tem vários símbolos espirituais. A águia é a pessoa que ela cheia do espírito, né, que voa nas alturas espirituais, né? O touro é aquela pessoa forte no espírito, né? O leão também, né, representa Jesus, né? Basicamente é Jesus. E fala que Satanás é como um leão, mas ele não é um leão, tá? É como um leão que quer nos devorar. Então, deixa eu ver o que mais. Tem várias figuras que você vai procurar na Bíblia e você consegue entender as figuras espirituais com a batalha espiritual. Rios, mares, né, são nações, que quando vai ter uma guerra, Deus mostra invasão, inundação, né, como está escrito em Apocalipse. Então, essas figuras espirituais, a gente aprende na palavra, e a gente vai decifrando os enigmas nos sonhos e nas revelações que a gente tem. Só que, às vezes, Deus fala, as figuras que Deus usa para você não é o mesmo as figuras que Deus usa para outra pessoa. Então, o que acontece? Deus fala para você com um dicionário de linguagem, de figuras que para você corresponde a alguma coisa ou outra, para outra pessoa às vezes é diferente. Tem aquelas figuras que são universais, né, que a gente sabe que o Cordeiro de Deus é Jesus, que ele é o leão da tribo de Judá, né, e assim por diante. Então, mas tem aquelas figuras particulares. Então, nós temos que aprender sempre a buscar, né, essa comunhão com Deus para a gente distinguir as coisas. Então, tem gente que ouve a voz do Senhor falando dentro do seu coração. Às vezes, quando eu estava escrevendo um texto, às vezes parecia que Deus estava ditando para mim o que eu tinha que escrever. Vinha assim um download, né? Às vezes vem uma intuição. Às vezes, quando você chora, vem uma resposta assim, seu coração liberta e você abre o entendimento, né? Quando tem um quebrantamento, uma tristeza, e você descarrega aquela tristeza, tá? E a outra coisa também, numa contenda, nunca tente se defender. Deixa Deus te defender, né? Porque senão entra o teu eu e o teu eu vai enfraquecer o teu espírito, porque vai ser a carne, né? Você busca a humilhação, né? Dependendo da situação, você pode ou não dar uma palavra, usar a própria palavra, certo? Para se defender, no sentido de plantar uma semente ou cortar um laço do inimigo, mas não como uma assim, justificativa que eu estou falando. Você não pode se justificar, né? Mesmo que alguém te acuse, Deus ele vai pôr o teu escudo para você se proteger de acusações, de mentiras, e você ora. Por quê? A nossa luta, né, não é contra a pessoa, carne e sangue, mas contra os impérios e potestades que militam nas regiões celestiais. Então, nas regiões celestiais, o que você faz?
você corta o laço do inimigo, você faz aí como o pastor João sempre faz, eu pego a espada do Espírito, corto esse laço do demônio, corto esse laço aqui desse demônio. Se você descobre que tem um demônio na sua família, seja de fofoca, de mentira, de bebedeira, se posicione e vai na vida daquela pessoa e ordena que aquele demônio saia e corta a espada do Espírito. Eu tenho feito isso, irmãos, e tenho tido resultado. Aí o que começa a acontecer o quê? Começa a acontecer mudanças. O inimigo fica agitado. Depois daquela oração, você vê que começa a agitação. Aquela pessoa que você orou começa a ter um comportamento diferente, agitado. Mas você persevera. Persevera porque ali começou uma batalha contra aquela situação e Deus vai limpar. Mas aí você tem que manter firme. Às vezes, você precisa tanto jejuar por você como por outra pessoa, né? Então, eu não jejuei muito por outras pessoas, mas é uma coisa que eu estou sendo levado a fazer agora, né? Sempre eu jejuei mais por mim mesmo ou por alguma situação que eu estava vendo que não estava certo. Mas então, jejuar por outra pessoa, por em favor de outra pessoa, pela vida de outra pessoa, é uma coisa muito boa. E eu tenho aprendido ultimamente. Aqui tem irmãs que eu peço oração e elas jejuam por mim e elas, Deus dá visão, revelação para elas sobre o que está acontecendo comigo, igualzinho, sem eu contar nada. E aí eu vejo que Deus opera a libertação. Aí quando eu vejo que alguém jejua por mim, eu vou lá e jejuo junto, ou depois, né, ou junto, né, para poder você acompanhar aquela batalha, né, que alguém está lutando por você, porque você está pedindo intercessão, às vezes você está fraco, e aí quando você tem condição, né, como já aconteceu, deu jejuar logo em seguida, né, tá certo? Que a pessoa, quando eu pedi oração, porque eu estava tão sem forças, né, que eu não conseguia jejuar. Só que no jejum, irmãos, tem várias barreiras espirituais que você precisa vencer. Então, eu já percebi que eu tenho uma barreira, eu já venci, depois tinha outra, então a gente vai vencendo barreiras. E é muito bom, porque você melhora também a sua saúde, né? Jejuar de vez em quando melhora a sua saúde. E aí, enfermidades vão sendo tiradas, né? Vão sendo tiradas. Eu estava tendo um pouco de inflamação na próstata, depois no jejum eu percebi que a inflamação diminuiu. Então, busque o Senhor para você vencer essas batalhas no seu corpo, tá? Através da oração, do jejum, leitura da palavra. Isso vamos dizer assim, é o cardápio, o arroz e feijão, né, de todo dia do cristão, né? Então, e a questão do coração? O que que acontece? Quando a gente entregou o coração, né, há também aquela condição de você confiar, ter fé e descansar, como foi cantado aí no Cântico da Julinha, né? Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente quer fazer a coisa acontecer e não é hora, não é tempo, não é dia, não é. E aí você quer dar aquela mudança. Todas as vezes que eu fui tentar mudar uma situação, quando eu quis, porque eu quis e da maneira como eu quis, piorou. Ficou 2, 3 vezes pior do que estava. Então, sempre espere e clame pelo tempo de Deus para qualquer coisa que você precisar fazer. Bom, existem 3 níveis de batalhas espirituais: aquela pessoal, contra você mesmo, contra a sua carne; aquela familiar, que é contra as coisas que estão ao seu redor, vizinhos, pessoas em família, que você precisa batalhar também; e aquela contra impérios e potestades. Você pode ver que a vida de Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, ela foi crescendo até ele lutar contra o Império Romano. A luta espiritual dele começa quando ele vai lá em Efésios, né? Que ele prega em Efésios contra aquela estátua lá, a deusa Diana, né? Ali começa uma luta com aquela potestade espiritual. Depois ele vai lutar lá em Roma, né? Contra aquela potestade em Roma. Então acontece esses 3 níveis. Então, quando você vai crescendo espiritualmente, você vai ampliando, né? É que nem o Evangelho: Judá, Samaria é a sua casa, Judá a sua casa, Samaria a sua vizinhança, e até os confins da terra. Então, vai ampliando o seu campo de batalha. Então, é bom, né, que você cresça espiritualmente, né, porque quando você terminar essa guerra, você sair daqui, você vai ter todos os galardões. E esse processo, ele é de aprendizado. Deus não te joga numa situação antes de treinar você. Então, tudo que você já passou antes e o que você está passando agora é um treinamento para a próxima etapa. Sempre assim. É uma guerra a ser vencida
né, de uma etapa anterior que você foi treinado e um treinamento para a próxima etapa. Tem momentos que você fica sem guerra espiritual. Aí você fica, meu Deus, o que aconteceu? Será que eu piquei? Será que eu tô que não, ninguém está me atacando, não estou tendo perturbação, mas é um tempo de descanso e refrigério que Deus dá também. Então, teve uma época que eu passei 4 anos, né, de descanso espiritual. Tem época de aprendizado espiritual, onde você cresce muito com conhecimento, com sabedoria, com entendimento da palavra, entendeu? Então, tem, como diz a palavra lá, cada coisa no seu tempo, né? Há um tempo para todas as coisas, né? Tempo de ajuntar pedras, espalhar pedras, né? Tempo de guerra, tempo de paz, e assim por diante. Aprendi que não devemos estar sozinhos contra os principais. Sim, com certeza. Exatamente. Nunca lute sozinho. Por quê? Porque você tem que ir como igreja, né? Então você tem que pedir oração junto com pessoas que tenham aquele entendimento sobre aquela situação, né? E aí um grupo de pessoas vai fazer jejum, outro vai batalhar, né? Com oração, com profecia, com palavra, e aí pode revezar também, tá? Nunca sozinho, tá? Uma vez, eu nunca tinha visto uma potestade, uma vez apareceu para mim um anjo com uma armadura negra, uma coisa estranha, que eu não sei o que aconteceu, que eu incomodei lá, ele apareceu para mim flutuando assim numa visão. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela, eu me assustei. Outra coisa, antes eu tive muita revelação de coisas e situações. Por exemplo, uma vez o vizinho tentou se matar, e antes dele se matar, tentar aquela se matar, eu vi o anjo da morte aparecendo no meu quarto. Aí eu falei, né, com o anjo lá, eu falei, Senhor, o que esse anjo da morte está vendo aqui? Eu pensava que era para levar minha esposa, né? Eu comecei a interceder, e não era. E ali eu clamei, né? Eu falei, ô Senhor, o Senhor falou para mim que se uma cidade fosse para ser destruída, eu intercedesse, o Senhor retornaria. Se uma alma fosse para se perder, eu intercedesse, e você retornaria, né? Um dia, um anjo veio no meu quarto, puxou um pergaminho assim e leu, né? Essa situação para mim, que eu poderia interceder por muitas pessoas que estavam em perigos espirituais que Deus revertia. Então, irmãos, a gente tem que procurar explorar aquilo que você já recebeu de Deus e fazer uso daquilo, nunca deixar seu talento enterrado. Então, às vezes eu fico preocupado, né, pelo nosso país, o Brasil, pelos Estados Unidos, por Israel, né, por pessoas, né, pessoas na família, porque se eu tenho essa condição de interceder para reverter, então eu quero estar preparado para fazer isso. E aí, irmãos, eu clamei o Senhor, pedi para o Senhor intervir e tirar aquele anjo espírito de morte. O que aconteceu? O vizinho tomou um monte de remédio, deu uma parada nele lá, se trancou no quarto. Dali 15 minutos, a gente ficou sabendo, né? Eu tive a visão 15 minutos antes, ou uma meia hora antes, e aí foi quando chamaram o SAMU, e aí a esposa dele estava saindo com ele numa maca, o povo entrou lá dentro da casa, tirou ele do quarto e levou para o hospital. Entendeu? Então, essa é a situação que acontece. Eu creio que qualquer pessoa aqui que já enfrentou alguma situação já teve algum tipo de revelação ou antecipação de situações. Então, irmãos, é assim, se tiver tendo comentário aí, eu não estou vendo os comentários, que eu tive que desligar o computador, porque a internet está muito fraquinha hoje, né? E aí, para não ficar muita coisa, a minha internet não é tão rápida. Então, põe as perguntas aí, igual a irmã Núria Azevedo colocou. Pastor João coloca para mim, aí eu já respondo. Bom, então vamos lá. Vamos continuar. Então, nós queremos, então, estar com o coração firme, né? E essa firmeza, ela é que nem uma raiz de uma árvore. Você vai se aprofundando. E uma árvore, quando ela está em terra seca, ela busca raízes mais profundas para buscar água lá embaixo. Às vezes, você está num lugar, né, que às vezes não tem muita comunhão, não tem muitos cristãos, muitos crentes, ou às vezes numa igreja que não busca, que não ora, que não tem ministério de oração, que não tem grupo de oração, ou uma igreja que não faz visita, ou uma igreja que eu já vi igreja que não tem, tem igreja às vezes que não tem nem escola dominical, entendeu? Então, cada situação é uma situação diferente. Então, você precisa mergulhar profundamente na sua comunhão e ter a rendição total. Se entregue totalmente, 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 totalmente para o Senhor. E confie, descansa. Faça que nesse canto da Julinha aí, porque esse canto que a Julinha cantou aí é a mesma palavra que Deus está me dando para mim, descansar. Porque tem a época que você vai descansar, vai absorver força,
você louva e adora, né? E depois você vai sair para a batalha. Então, nós estamos em vias, né, de partir para uma batalha, né? Por quê? Porque os acontecimentos vão se desenrolar. E os tempos difíceis virão. E você tem que estar preparado para não murmurar, porque dificuldade você, todos nós vamos passar, ou de um jeito ou de outro, ou um tipo de dificuldade ou de outro, né? Se você está na cidade, vai ter um tipo de dificuldade. Eu vim aqui para o campo, vai ter outro tipo de dificuldade. Mas vai ter. Algum tipo de dificuldade a gente vai ter. E a gente tem que humilhar o coração, pedir a orientação de Deus, saber qual é a resposta, esperar a, a solução de Deus, às vezes passar até por um deserto, por uma dificuldade, enfermidade, falta de alimento, falta de qualquer coisa, até a hora que Deus vai lá e providencia. Mas é manter firme, firme, foco, né? Nós já falamos muito de foco, né? Não no mundo, nem na religião, mas em Jesus, porque isso já era um ensinamento necessário, né? Que foi o primeiro ensinamento. E agora nós estamos falando de batalha espiritual, né? Então, como que a gente fala de batalha espiritual? Quem já teve experiência. Então, já tive várias experiências de batalha espiritual, então a gente fala daquilo que já aprendeu, conviveu, viveu e observou, né? Então, pode ser que as irmãs aí, né, a irmã Nuri, a irmã Catiúcia Rayala, a irmã Rosana Rueg, tenham outras experiências. Então, é importante você conversar também assuntos espirituais, né, quando você pode, vai na casa de uma irmã, prepara um café, conversa assuntos espirituais, não percam tempo, gente, não percam tempo. Façam reunião de senhoras, reunião de pessoas. Orar no Espírito de Jesus. Sim, com certeza, irmã. Olha, toda vez que você sentir aquela vontade de falar em línguas, dispara. Dispara mesmo com todo o seu coração, como se não houvesse amanhã, que nem o pastor Luciano Subirá fala. Ora em línguas como se não houvesse amanhã. Tá? Dispara mesmo, tá bom? Então, procure conversas espirituais. Vai fazer uma visita na casa de uma irmã, não perca tempo com todos os assuntos. Conversas espirituais, conte o seu testemunho. Quando a gente vai a primeira vez numa casa, a pessoa fica desconfiada, não sabe quem é você, se você é um crente verdadeiro, se é um crente falso, se você tem bom testemunho, não tem, conte como Jesus se converteu. Aí você vai preencher aquele espaço de identificação, de você se apresentar. Depois, você vai ver o calor que as pessoas vão te receber, porque normalmente nós cristãos amamos, queremos receber todo mundo com calor, com alegria. A irmã quer fazer um café, o irmão quer sentar na sala conversar, a outra quer conversar lá no quarto e tal. Então, cada um tem essa maneira de fazer as coisas, mas é específico assim. Se você tem alguém de confiança, abra o seu coração, porque não esconda coisas, porque o inimigo trabalha nas trevas, dá força. Quando você confessa seus desejos, suas necessidades, seus pecados, né? Confessai alguns aos outros as vossas culpas, está escrito. Deus perdoa na hora. E Deus usa da pessoa que é tua amiga, que é teu amigo espiritual, né? Para orar por você. Isso é muito importante, essa comunhão. Onde dois ou três estiverem reunidos, meu nome estarei no meio deles. Não basta duas pessoas e três. Já forma um corpo, né? Uma comunhão de corpo, tá? E aí, na igreja, né, eventualmente, tem os trabalhos da igreja, né, que é oração, culto de batalha espiritual, às vezes tem culto de busca de dons, às vezes tem a palavra que é ministrada, né, de louvor, de adoração, cultos de louvor e de adoração e a palavra do domingo, né? Mas aquilo lá é um testemunho. Esses cultos que a igreja faz, que não é para dentro dela, né, porque tem os cultos para dentro, a oração é para dentro, né? Culto de libertação é para dentro, para libertar pessoas, né? E tem aqueles cultos para fora, que é quando você dá o testemunho através de convidam um pastor para pregar, pastor de fora vem pregar, e você convida um irmão, irmão, vem aqui, um vizinho seu, alguém, vai ter um pastor de fora. Então, é aquele testemunho que é dado para fora. Então, tem aquilo que a igreja trabalha dentro dela para aperfeiçoar o corpo, né? Libertar um irmão de alguma enfermidade, alguma coisa, uma luta numa família e tal, que já é membro, e tem aquilo que é para fora, que é para trazer vidas para Deus. Quem gera ovelha é ovelha, né? Como diz o ditado. Então, você, ovelha, leva a palavra e traz ovelha, certo? Aqueles que hão de ser salvos. É o seu testemunho que faz isso. E aí você tem a cooperação de Deus, porque você se posiciona, o Espírito Santo é que vai
fazer essa obra de convencer, né? Tem o seu papel e o papel de Deus. Aquele de convencer, de mudar a opinião, de quebrar o coração, de mudar a ideia, é só o Espírito Santo. A gente não consegue ficar falando, falando, falando e quebrar o coração e mudar. E às vezes a gente cai até na chatice, né? De fazer isso. Então é o Espírito Santo que faz. Você só lança a palavra, lança a semente, lança a palavra. Um dia ela vai germinar, um dia a pessoa vai estar numa aflição, vai lembrar daquilo que você falou e vai clamar a Deus, ou vai vir na igreja, né? E assim por diante. Isso é o que acontece. Então, essa questão do coração, que eu estou voltando agora mais uma vez, você tem que entender bem essa condição para você não ter nenhum susto, vamos dizer assim, com você mesmo, né? Por quê? Porque de onde vem o mau pensamento, está escrito na palavra, de onde vem o mau sentimento, de onde vêm as coisas? Do coração. Então, toda vez que você tiver sentimentos, maus pensamentos, que você não concorda com eles, faz o que o pastor Jones falou. Reprova, não aceita, coloca na presença de Deus. Se por acaso aquele sentimento e aquele pensamento está convencendo você a tomar posse, certo? Você chega e corre para Jesus, fala: Senhor, eu não estou tendo força. Esse sentimento está querendo me tomar, esse sentimento está querendo me dominar, esse pensamento está querendo me dominar, e eu não quero. Se você consegue identificar, né, com o tempo, você consegue identificar a sua carne e o seu espírito, você consegue entender quem é você e quem é a sua carne. Às vezes tem pessoa que está misturada, então precisa do amadurecimento. O amadurecimento vai separar. Aí você começa a perceber: opa, isso aqui não concordo, não. Isso aqui está vindo no meu coração, isso não é meu, não. Isso é do inimigo, isso é seta maligna. Derruba por terra, com o escudo da fé. E às vezes tem pessoas que ainda faltam, né? Ela se mistura com os sentimentos, né? Ela fala às vezes coisas sem pensar, né? A falta de domínio próprio e assim por diante. Nunca tente se autocontrolar. Se entregue para Deus te dar o controle do espírito, que é o espírito que luta contra a carne. Não é você, a carne contra a carne. Carne contra a carne não consegue, tá? Então, esse processo do coração, né? Ele não acontece assim, no estalar de dedo, seu coração fica purinho, perfeito, né? Maravilhoso, e você vai subir para o céu. Não, é a sua vida. É o andar com Deus, como o pastor João fala, é o andar com Deus. Mas você não pode desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Não pode perder o foco. Entende? O foco é Jesus. E qualquer coisa, não importa a tribulação, o tamanho, volta para os pés do Senhor. Gritando, clamando e chorando. Isso é o que importa. Que isso mostra que você o ama, que você deseja ele em cima de qualquer circunstância. Tá? Às vezes, irmãos, pelas coisas que a gente ouve, né, a gente não consegue fazer isso, porque falam tanta coisa para a cabeça da gente que deixa a gente atordoado. Então você tem que parar, às vezes se trancar no quarto, se retirar, sair fazer uma caminhada, né, enquanto naquela caminhada você vai conversando com o Senhor, para limpar aquela situação e você voltar a enxergar claramente a sua situação e continuar firme, tá? Esperar a provisão de Deus, seja material, seja espiritual. E se, por exemplo, faltar alimento, aproveita para fazer jejum. Não tem hora melhor para fazer jejum. Faltar alimento em casa, confia. E aí, se você quer um trabalho, um emprego, ora. Coloca na mão das pessoas os seus pedidos de oração. Irmão, intercede, eu estou precisando de um emprego. Irmão, estou precisando, eu não estou conseguindo pagar minhas contas. Conte as suas necessidades. No mundo espiritual, aquilo que você abre a boca vira luz e Deus traz a solução. Não fique com vergonha, tá? Não fique a vergonha, toda vergonha Jesus passou por nós, tá? Toda vergonha. Tem amigos de confiança para você confessar as suas necessidades, né? O que está acontecendo dentro da sua casa, pessoas que estão precisando de ajuda, você mesmo. Fale, que isso vai dar luz. Toda vez que você abre a sua boca e conta, não é murmurar, não é fazer fofoca, não é se preocupar com a vida do outro, é você abrir o seu coração para que Deus venha ao seu encontro e te socorra. Tá? Tenha um grupo, né, mínimo de pessoas, né, para a sua convivência espiritual mais profunda, mais de confiança. Jesus tinha Pedro, Tiago e João, né? Era Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Lembra da música? Pedro, Tiago e João no barquinho, entendeu? Então, todos nós precisamos desses irmãos mais íntimos. Todos, todos. Não, ninguém é uma ilha,
que vive isolado do mundo. É complicado. Quando a pessoa vive isolado do mundo, é complicado até para a mente da pessoa, né? Fica difícil ela ter um raciocínio mais limpo, tá? Então, a gente aprende na comunhão. E a palavra diz que quando nós congregamos, né, congregar não é só ir na igreja no domingo, congregar é estar junto com os irmãos, é se abraçar, é chorar junto, é clamar, é orar, é fazer visita, é tomar café junto, é fazer tudo isso. Quando nós temos essa comunhão, Deus nos purifica dos nossos pecados, tá? Porque a gente participa para os outros, conta e aquilo vai sendo a libertação. O profeta João Batista, ele fala, né, que tudo que alguém confessa para ele ora e Deus ouve. Por isso que Deus levantou ele como profeta. Entendeu? Às vezes a gente não vê ele falar o futuro aqui, falar a profecia, amanhã vai acontecer isso, daqui a um ano vai acontecer aquilo. A gente não vê isso, né? Mas é aquilo que Deus colocou para ele, que ele ora por enfermidade, as pessoas que confessam as necessidades para ele, né? Manda no zap dele lá, profeta João Batista, por isso ele ora e Deus liberta. Então, Deus colocou ele como esse intermediário dessas situações aí. Era o dom, né? O dom dele, né? O meu dom já é diferente, do pastor João é diferente, do pastor João é diferente. Então, são dons, né? E você também tem um dom, sempre tem um dom, tem um ministério. Comece a obedecer a Deus, obedecer a palavra, uma hora você descobre qual é seu dom, qual é o seu ministério, a coisa acontece naturalmente. Naturalmente a coisa acontece. É só ir buscando e buscando e buscando. Uma hora Deus abre uma porta, né? O pastor João já falou, né? Mas esse site aqui é seu, Senhor. Aí o Senhor falou assim, sou eu que abro as portas. Então foi Deus que abriu a porta para ele ter o mistériodedeus.com, né? Que ele fala que é do Senhor Jesus. Então, é Deus que abre. É Deus que abre as portas, tá bom? Você precisa ter um dom, um ministério, se for o caso, né? Nem todos têm ministério, às vezes tem até um ministério da limpeza, que é maravilhoso também. Eu acabei de colocar um testemunho aí, enquanto o irmão limpava os bancos, intercedia por quem ia sentar ali, né? Mandaram para mim esse vídeo essa semana. Então, é para dar frutos, e Deus quer que você dê frutos. E aí Deus te limpa para você dar mais frutos, e te limpa para você dar mais frutos. E quando você tem bênçãos materiais, você também não acumula, você não pode ser uma barragem, né? Como eu já aprendi essa semana. Tem que ser um rio. Entra bênção, sai bênção. Você distribui bênção. Entra bênção, sai bênção. Ajuda quem está precisando. Ajuda o necessitado. Você está sobrando na sua casa, ajuda o necessitado. Está sobrando açúcar, leva açúcar para o seu irmão, para a sua irmã. Está sobrando farinha, leva farinha para o seu irmão. Está sobrando arroz, leva arroz para o seu irmão. Entendeu? O que tiver entrando na sua casa a mais, reparte. Deus se agrada disso, né? Você pode interceder, você gosta de orar pelos outros, você se preocupa com as pessoas, vai lá e ora, pega a causa dele, você ouviu lá no WhatsApp o que ele pediu, o que ele falou. Nós temos o grupo lá, Torre Urgência de Oração, que é torre. Torre é alguém que está no alto, olhando para todo lado e vendo o que está acontecendo. Urgência, aquela que você está pedindo para ontem, né? Alguém coloca lá, irmão, tem uma irmã aqui, minha, que está lá no hospital, tem o meu pai que está lá no hospital, como esses dias colocou. Clamem, então ali, aquele grupo é para a pessoa ver, identificar e já clamar ali pelaquela pessoa, né? Às vezes eu passo o dia lá, oro e já clamo por a pessoa. Às vezes a pessoa pede oração para mim no particular. Então, é isso. Procure interceder, procure saber das dificuldades das outras pessoas, porque quando você ora pelos outros, Deus resolve os seus problemas, não está escrito lá em Jó? Em Jó orava pelos seus amigos e libertou ele. Então, esses conhecimentos todos, né, você tem que colocar dentro do seu coração. Essa é a enciclopédia espiritual que você está montando. De Gênesis a Apocalipse, você monta essa enciclopédia, as espadas vão crescendo. Diária, com certeza, irmã Núria Azevedo. Intercessão diária é um ministério maravilhoso. Você não sabe o poder que essa intercessão tem. É maravilhoso. Teve uma época, irmãos, que eu gerenciava um grupo na época da pandemia, e os irmãos intercediam por mim, eu sentia a força da oração deles. Era incrível, irmão. Porque teve uma época que ninguém orava, aí eu sentia a fraqueza. Quando orou, eu sentia a força. Eu falei, opa, faz diferença isso aí. Muita diferença. Tá bom? Então é isso. Pastor João. E aí? Amém? Vocês têm mais perguntas aqui? O pastor Lucas, ele é um professor, ele se alegra em perguntas.
Eu Tá acho bom. que... Tá bom, meu querido. Maravilhoso. Aí, eu lembro dessas orações que quando um general aqui que foi fazer uma oração contra os caídos, o Senhor levou 7 pessoas atrás dele orando, ele sentia as orações entrando nele, ele era o primeiro da fila contra esses malignos, né? Muito sério isso. É. O que está aqui? O Senhor tem me chamado... tá, só estava mencionando. Coloque as perguntas, que eu estou sem outro computador aqui, por causa que está muito travando hoje, a internet está Eu muito estou de olho frio, aqui, a não chuva, veio. Não e veio. aí Tá está chovendo muito aí? ruim. Olha só! Está muito forte. Está tão frio lá fora que não dá nem ir lá fora. Ó, pai, aqui chove, chuvisco. Só. Pastor Lucas, o senhor tem oração para os nossos irmãos ao redor do mundo, por favor? Amém. Amém. Vamos orar então. Senhor Jesus, amado Deus, obrigado por essa live, obrigado por esse dia, obrigado por tua palavra, Senhor, que o Senhor está sempre falando conosco, Senhor, de uma forma ou de outra, quando lemos, quando oramos, quando te buscamos, e no silêncio do nosso coração também o Senhor coloca também a tua palavra dentro de nós e a tua vontade. Nós possamos ter o nosso coração totalmente voltado para ti, independente de qualquer circunstância. Nós possamos aprender, Senhor, ter aquele aprendizado espiritual que o Senhor quer de nós, para que no meio desses treinamentos, no meio dessas batalhas, a gente adquira os dons, a capacidade, o desenvolvimento da fé, a purificação do nosso coração, a transformação em sermos semelhantes a Ti, e o preenchimento, Senhor, transbordante do Teu Espírito Santo, para sermos feitos a Tua imagem e semelhança. Abençoa, assim, Senhor, conforme esse pedido de oração agora, todos os irmãos dessa live, os irmãos que vão ouvir depois essa live, e todos no mundo inteiro, Senhor, que é a Tua igreja e o Teu corpo, Pai. Desperta os corações, porque agora, nesse início de batalha espiritual, onde as coisas começarão a acontecer no mundo, Pai, as pessoas precisam se despertar, Pai. Por favor, Senhor, derrame grande quebrantamento, grande arrependimento, que nós sejamos totalmente preparados, Senhor, para essa colheita, porque tudo que nós estamos esperando é a oportunidade de estar servindo, Pai, no meio dessas dificuldades que virão, e não desanimarmos, termos o nosso foco em Ti, levantarmos a nossa cabeça, não ficar murmurando e nem se sentindo fraco, mas irmos, Senhor, para o campo de batalha, para aquilo que o Senhor tem, até o momento que o Senhor tirar a Tua igreja daqui. Sabemos que nós precisamos passar por isso, que vai piorar para depois melhorar, como o Senhor já falou no sonho da Eren, mas estamos confiantes, Senhor, e queremos estar fortes em Ti, arraigados em Ti, com a nossa armadura e toda a armadura celestial polida e fortalecida. E assim também possamos orar com confiança para que os Teus anjos, Senhor, tenham caminhos seguros para vir trazer as Tuas bênçãos para nós e as Tuas revelações e tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amém e amém. Deixa eu ver aqui. Eu tenho essa aqui da Terezinha, ela mencionou o teu nome. Vou pedir uma oração. Só quer fazer uma oração aqui para ela, rapidinho? Vamos fazer. Uhum. Ela está pedindo libertação, né? Deve ser enfermidade ou material ou espiritual. Vamos lá. Senhor Jesus, a irmã Terezinha Ferreira, Senhor, mora lá em Minas Gerais, Belo Horizonte. Pai, Tu sabes tudo dela, do coração dela, da vida dela, da casa dela, dos irmãos, das irmãs, dos filhos, das filhas, noras, tios, primos e primas, todos os parentes. Pessoas que estão precisando de libertação, Pai. Se for ela mesma ou se for qualquer pessoa ao redor dela, Pai, esteja agora, Senhor, libertando ela. Nós cortamos com a espada do Espírito toda a enfermidade, todo espírito de enfermidade. Repreendemos em nome de Jesus, arrancamos, Senhor, dessa família, deste lar, Pai, todo demônio, toda a força do mal seja retirada agora, destruída agora, cortada com a espada do Espírito, que esses demônios sejam amarrados, lançados nas profundezas do abismo, demônios que estejam acuminados com outros demônios, Senhor Jesus, formando uma rede, Senhor, de aprisionamento na mente, nos corações, no corpo, Senhor, seja destruído agora, que agora comece a entrar a libertação, Senhor, que o Senhor dê caminho seguro agora para os Teus anjos entrar nessa família e libertar eles, Pai. Sabemos que a maior libertação que necessita, Pai, é a libertação da alma, é o arrependimento de pecados, mas também precisamos da libertação do coração, onde o coração às vezes está amarrado, está preso, e também a libertação do corpo, Senhor, porque às vezes uma sentença veio, Senhor, por causa de alguma falha, mas depois que nós passamos por aquele aprendizado, Senhor,
nós podemos sair daquele campo de batalha, nós podemos sair daquela aflição, porque o Senhor remove aquilo para nós, Pai. Em nome de Jesus, esteja removendo do Senhor e dando a ela a experiência daquilo que ela passou através desse momento, Pai, para que ela possa ajudar outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus, e que ela sinta o teu amor, a tua libertação e o teu poder na vida dela, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, 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 em concordância com a oração do Senhor. Então, pastor, eu declaro vida e paz sobre o Senhor e a tua filha, Lês. E termina aqui a live. Deus abençoe. Muito obrigado, Pai, pela presença do pastor Lucas. Até mais. Amém. Até mais.